Hoje eu vou te contar tudo sobre a minha carreira e como funciona a Controladoria Geral da União. Vem comigo! Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães, eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Hoje eu vou te explicar como funciona a Controladoria Geral da União, como é a carreira de Finanças e Controle e vou tirar todas as suas dúvidas sobre a estrutura da CGU e o que ela faz. Vamos lá! Controladoria Geral da União é um órgão que tem muitas peculiaridades, tem muitos detalhes e coisas que você precisa entender a história para poder saber como funciona. A CGU foi criada oficialmente em 2003. Tá? Em 2002, na verdade a história começa em 2001, eu não tô doido não, é mais ou menos isso mesmo. A CGU, diferentemente de outros órgãos que são mais tradicionais, ela é um órgão muito novo e que foi criada pela junção de órgãos que já existiam. Isso é importante para você entender como as funções da casa estão estruturadas. Então, a CGU foi criada oficialmente em 2003, mas na verdade ela já existia com o nome de Corregedoria Geral da União, como órgão da Presidência da República, e ela juntou em 2003 três áreas, três secretarias, três órgãos que já existiam. Só para você entender o que é uma secretaria, é uma área dentro de um ministério. Então, os ministérios, você tem lá o ministro, aí abaixo dele tem um sujeito que geralmente se chama secretário executivo, em alguns lugares tem outro nome, né? No Itamaraty mesmo ele tem um outro nome e tal, mas ele é um cara que está abaixo do ministro ali, e os ministérios são divididos em secretarias. As áreas finalísticas do ministério são divididas em secretarias. Então, tem ministério que tem 2 secretarias, tem ministério que tem 10, tem 15, depende muito do ministério. Lá, a CGU foi criada enquanto órgão da presidência, com um ministro, um secretário executivo, e abaixo desse pessoal você tinha a Secretaria Federal de Controle Interno, a Corregedoria Geral da União e a Ouvidoria Geral da União. Esses órgãos já existiam antes de existir CGU. Esse é um ponto importante para você entender. A SFC, que é a Secretaria Federal de Controle Interno, ela já existia no âmbito do Ministério da Fazenda. Ela era uma secretaria que lá nos anos 80, ela era uma subsecretaria dentro da Secretaria do Tesouro Nacional, depois ela virou uma secretaria autônoma, vamos dizer assim, dentro do Ministério da Fazenda. Em 2003, ela foi deslocada para a CGU. A Corregedoria Geral da União, como eu disse, estava na Presidência da República, enquanto a Ouvidoria Geral da União fazia parte do Ministério da Justiça. Então, o que o presidente da República na época fez foi pegar esses 3 órgãos que já existiam, juntar e chamar isso de Controladoria Geral da União. Era uma coisa inovadora na época, uma estrutura estatal que juntava áreas que se consideravam diferentes e chamava tudo isso de controle. Então, a nossa estrutura de controle interno, ela tem, então, a parte de auditoria e fiscalização, que era a SFC, tem a parte de correição, que era a Corregedoria Geral da União, né, que passou a ser chamada de CRG, né, na sigla. É uma sigla um pouco estranha, mas é porque se fosse Corregedoria Geral da União seria CGU também, aí não faz sentido, né? Então, dentro da CGU você tem a SFC, você tem a CRG e também a OGU, a Ouvidoria Geral da União. A CGU foi criada em 2003 desse jeito. Lá em 2007, se não me engano, acho que foi isso, 2007, foi criada uma nova secretaria, que na época foi chamada de Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas, e hoje ela tem um outro nome, ela é chamada Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, STPC, Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção. Então, depois de 2007, a gente passou a ter SFC, CRG, OGU e STPC. E em 2019 foi criada uma nova secretaria, que é a Secretaria de Combate à Corrupção, é a SCC. Então, hoje a CGU tem 5 secretarias, tem 5 áreas finalísticas. Por que é que eu estou dando essa explicação toda para você? É por uma razão muito simples. Uma vez que você entende quais são as áreas finalísticas da CGU, você começa a compreender as áreas em que o edital divide as vagas do concurso. No último edital da CGU, em 2012, você teve vagas para quais áreas? Aí vamos lá, né? Raciocina aqui comigo. Auditoria geral, né? Auditoria e fiscalização, área geral, era a que tinha mais vagas, disparado. Aí você tinha uma área que era auditoria e fiscalização de obras,
e essa de infraestrutura, né, que é a auditoria de obras, essa área de obras está dentro da SFC. Na SFC tem lá dentro uma área que cuida de auditoria de infraestrutura. Então lá você tinha vagas para todas as áreas e vagas específicas para trabalhar nessa área de infraestrutura. Aí depois você tinha mais quais áreas lá dentro? Você tinha as áreas de correição, né, lá no edital. Você tinha uma área chamada prevenção da corrupção e ouvidoria. Nessa área de prevenção e ouvidoria, você juntava então a STPC e a OGU. E você tinha também algumas áreas no edital que se destinavam às áreas meio da casa, que era a área administrativa e a área de comunicação social. Acho que eu não esqueci nenhuma. Essas eram as possibilidades de áreas para você escolher no edital de 2012 na hora de fazer o concurso. Ah, professor, em todos os concursos da CGU eram as mesmas áreas? Não. Teve concurso no passado que tinha vaga de auditoria para a área de saúde. Vaga específica para a área de saúde. Beleza. Pode acontecer no próximo concurso você ter vaga de auditoria para a área de educação ou para a área de segurança. Né? Isso depende das negociações que vão ser feitas dentro da SFC, né? Em você ter vagas específicas para certas áreas lá dentro ou não. Ou você ter somente auditoria geral para todo mundo e essas vagas serem divididas entre as diferentes áreas, diferentes setores dentro da SFC. Eu aposto no próximo concurso, já que a gente está falando nisso, numa divisão da área de prevenção e ouvidoria. Eu acho que não tem mais cabimento, né? São duas áreas que cresceram muito nesses últimos anos, principalmente a ouvidoria, que é onde eu trabalho hoje, né? A Ouvidoria Geral da União. Para você ter uma noção, quando nós que passamos no concurso 2012 chegamos lá, éramos 12 servidores, tá? Esses 12 servidores foram uma turma imensa em comparação com a quantidade de gente que já trabalhava lá. Tinha umas 20 e poucas pessoas. Hoje não, na Ouvidoria Geral da União tem 80 e poucos servidores. É uma área que cresceu bastante nesses últimos anos. Então eu aposto em áreas separadas. Uma área de transparência e prevenção da corrupção e uma outra área de ouvidoria no próximo edital. E você tem essas áreas meio, né, que era a área administrativa, a área de comunicação, e eu aposto que no próximo edital a gente não vai ter vagas específicas para a área meio, porque essas funções podem ser desempenhadas por servidores cedidos de outros órgãos, né? A CGU pode requisitar servidores. Também é uma característica da CGU, uma prerrogativa da CGU em relação a outros ministérios. Então a CGU pode requisitar servidores de outros ministérios, de outros órgãos, e geralmente esses servidores vão trabalhar nessas áreas meio, né? Principalmente na área administrativa, né? Mas também na área de comunicação e outras áreas da casa que não sejam ligadas à auditoria e fiscalização, que são atividades privativas da carreira de finanças e controle. Então agora que você entendeu que existem 5 secretarias na casa e qual é a história da CGU, né, como a CGU surgiu e tal, é preciso que você entenda uma característica muito especial da carreira de finanças e controle. Eu te expliquei que a SFC, a área de auditoria e fiscalização, lá atrás fazia parte do Ministério da Fazenda. E lá mais atrás ainda, ela era uma subsecretaria da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, nessa época em que a carreira de finanças e controle foi criada, ela foi consolidada em 1988 com a Constituição e tudo, ela passou a ser a carreira da Secretaria do Tesouro. E lá dentro estava o pessoal da SFC. Então, até hoje, a carreira da CGU é compartilhada com a STN, com a Secretaria do Tesouro Nacional, que hoje faz parte do Ministério da Economia. O que é que isso significa na prática? Que é um concurso só, CGU e STN? Não, são concursos separados, inclusive os concursos aconteceram mais ou menos na mesma época. A CGU foi um pouco antes, a STN foi um pouco depois, mas ali entre 2012 e 2013 a gente teve concurso da CGU e concurso da STN separado. Agora, existe a possibilidade, por ser uma carreira única, existe a possibilidade de permuta entre servidores do Tesouro e servidores da CGU. Na prática isso acontece? Acontece, mas não muito. É bem de vez em quando. E por que é bem de vez em quando? Porque, na real, o que tem muito é gente do Tesouro querendo ir para a CGU e não o contrário. Ah, professor, porque a CGU é muito massa? Também, mas não é só por isso, é porque são pessoas que querem remoção, pessoas que querem morar em outras localidades. Como a Secretaria do Tesouro Nacional está estabelecida apenas em Brasília, ela funciona no mesmo lugar, num prédio só, tá todo mundo, é pouca gente, né? É bem menos gente do que na CGU. E a CGU, por outro lado, tem unidades regionais, superintendências em todas as capitais,
Então, se tem um servidor do Tesouro que quer ser removido um dia, ele vai lá e entra na fila para fazer uma permuta e para ir para a CGU. Por isso não é muito comum acontecer, porque é difícil alguém da CGU querer ir para o Tesouro, porque lá é mais restrito, são mais restritas as possibilidades, mas gente do Tesouro querendo ir para a CGU tem o tempo todo. Então, de vez em quando você tem uma notícia de uma permuta, de alguém que foi daqui para ali e tal. E, inclusive, eu já trabalhei com uma colega que passou no concurso do Tesouro, trabalhou no Tesouro e depois ela foi chamada no concurso da CGU e preferiu trocar. Então veja, ela saiu e entrou na mesma carreira, só que em órgãos diferentes. E aí, falando sobre remoção, que é uma coisa que muita gente pergunta também, né, professor, quanto tempo eu demoro para conseguir ser removido, não sei o que e tal. É muito difícil dizer. Agora eu vou dizer para você o seguinte, se você quiser ir para algum lugar que não seja na região norte, né, ou em alguns lugares do centro-oeste, mais ou menos, né, demora bastante. Alguns anos você vai ficar querendo essa remoção, procurando essa remoção. Eu não recomendo você fazer o concurso da CGU para depois ficar nervoso, pilhado, querendo ser removido, né, e tal, porque é uma coisa que vai demorar alguns anos até acontecer. Pessoas que entraram no concurso de 2012 conseguiram ser removidas? Sim, várias já conseguiram. Outras até desistiram, preferiram ficar morando em Brasília e tal, porque Brasília é um lugar muito massa para morar, né? Já falei isso para você várias vezes. Agora, se você entrar lá na CGU, não só na CGU, em qualquer outro órgão lá, com a cabeça voltada para remoção, eu quero remoção, quero ser removido, não vou ser feliz até voltar para o meu lugar e tal. Gente, é a chave para infelicidade, tá? Minha opinião é essa. É a chave para infelicidade, é o caminho do fracasso. Porque você nunca vai morar no lugar com os dois pés, você nunca vai viver a experiência de morar naquela localidade. Você sempre vai ficar, né, com a cabeça nesse negócio de querer ser removido. Aí imagina, tu passar 5 anos, 8, 10 anos até conseguir ser removido. E aí, como é que vai ser a sua vida nesse período? Então, se você for fazer o concurso da CGU, por favor, faça de coração aberto para morar no lugar ali onde você vai morar, né? O lugar onde você vai ser aprovado, onde você vai ser nomeado, e fique bem. Se for em Brasília, onde está a grande maioria das vagas, fique tranquilo. Brasília é um lugar muito bom para se morar, acredite em mim, tá? Eu morei lá 7 anos e foram excelentes 7 anos, assim, não me arrependo nem um minuto de ter ido morar em Brasília, porque foi muito bom para mim, para minha família, minha esposa, enfim, todo mundo. Meus filhos nasceram lá, né? Foi uma experiência fantástica, eu conheci muita gente boa, aprendi muito sobre o serviço público, sobre o trabalho em si, como ele se desenvolve, tá bom? Falei sobre as áreas da CGU, expliquei a correlação com as áreas do concurso, falei sobre a questão da remoção, né, que muita gente pergunta. Hoje, a remuneração do nosso cargo, né, do cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, hoje a remuneração inicial está na casa dos R$19 mil, então é um cargo muito, muito bem remunerado, né, é uma remuneração que é o sonho de muita gente e é um grande privilégio, né, poder ganhar também num país como o Brasil. E o fim de carreira hoje vai lá nos 28 mil. Cara, é muita grana, né? Muita grana. É um baita salário que você vai receber sendo aprovado no concurso da CGU. Aí tem outra coisa que muita gente pergunta. Professor, os auditores são alocados em qualquer área? Qual é o trabalho em si? Como é que se desenvolve o trabalho? E eu posso explicar isso para você de várias maneiras diferentes, mas saiba que existe uma amplitude muito grande das possibilidades de trabalho desenvolvido na CGU. Tá? Muita coisa mesmo. Tem trabalho mais analítico para quem é mais introspectivo, tem o trabalho que está mais relacionado a você desenvolver projetos em conjunto e articular ações com outros órgãos, com outros ministérios, com até a atuação internacional da CGU é muito pronunciada também, então tem gente que atua nessa negociação com órgãos internacionais e representa o Brasil em alguns foros, né, no governo aberto, em outras coisas também, foros relacionados a acesso à informação e tal, e tem algumas vertentes assim da atuação da CGU que são bem específicas e são relacionadas ao cumprimento de leis bem, vamos dizer assim, bem importantes e leis que são muito peculiares, são muito detalhadas, assim. Deixa eu dar alguns exemplos para você, né? A lei da transparência e a lei de responsabilidade fiscal. A CGU tem uma atuação fortíssima no cumprimento dessas leis. Ela é que fiscaliza as despesas que são feitas por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo. Então a CGU está lá, né, com um foco bastante específico no cumprimento da LRF, da Lei da Transparência.
Parte disso está relacionada à manutenção do portal da transparência do Poder Executivo, né? transparência.gov.br. Se você nunca entrou lá, entre e entenda como ele funciona, porque todas as receitas e despesas do Poder Executivo estão lá. Inclusive lá que você pode consultar o nome do servidor, saber quanto ele ganha, onde é que ele trabalha, que função ele desempenha. Você coloca o nome da pessoa lá e você encontra. Aquele seu primo lá que você vê e diz, pô, esse cara aí, ó, ocupa o cargo tal, ganha super bem, quer saber quanto ele ganha? Entra lá no portal da transparência, põe o nome dele, tu vai ver, tá lá. A CGU é quem mantém o portal da transparência, mantém essas bases de dados, né? Imagina o trabalho que dá para você poder centralizar esses dados e publicar esses dados diariamente. Tudo isso é feito pela CGU também. Tem a parte de TI, que é muito importante, inclusive no concurso passado teve 2 áreas de TI, né? Eu acho que eu esqueci de mencionar. Teve 2 áreas de TI no concurso anterior, né? E a tendência é que tenha sempre vagas voltadas para TI, porque esse trabalho de base de dados, por exemplo, é um trabalho extremamente complexo e que depende de uma equipe super capacitada. Outras normas que a CGU tem que cumprir. Exemplo, Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011. É uma lei importantíssima, porque ela permite, não só ela determina que certas informações sejam publicadas, como o Portal da Transparência, né, entre outras informações, e ela também permite que qualquer pessoa peça acesso a informações públicas por meio de um sistema chamado ESIC, né? No Poder Executivo Federal tem esse sistema que é mantido pela CGU. Então, qualquer pessoa que quer pedir acesso à informação, talvez você já tenha sido beneficiado aí na sua jornada como concurseiro por informações que alguém pediu por meio do ESIC. Você vai lá e pede, o processo de autorização do concurso, qual é o andamento, o que é que está acontecendo, quantas vagas foram autorizadas e tal. É muito comum esse tipo de pedido. E você mesmo pode ir lá e fazer esse pedido no ESIC. Tem um prazo para que esse pedido seja respondido, tem um sistema recursal. A resposta, você discordou da resposta, disseram que não iam dar informação e você acha que deveriam dar, então você pode recorrer. Inclusive pode recorrer à própria CGU. A CGU tem um trabalho para julgar esses recursos. Isso é feito na Ouvidoria Geral da União. A CGU também cumpre a Lei Anticorrupção, Lei 12.846. Essa lei fundamental, né, aquela lei que permite que sejam aplicadas sanções a pessoas jurídicas que cometem atos ilícitos. Então você teve aí recentemente a publicação de notícias da CGU aplicando multas altíssimas para empreiteiras que estavam envolvidos aí naqueles esquemas da Operação Lava Jato, tal, e outras coisas. Esse trabalho é feito pela Corregedoria Geral da União. A própria Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos da União, é cumprida pela CGU também na sua parte correcional. Quando você tem, alguém tem que criar, instaurar um processo administrativo disciplinar para apurar um mal feito cometido por um servidor, a CGU supervisiona esse trabalho em todo o Poder Executivo Federal e dependendo do casos mais cabeludos, a CGU é quem abre o PAD e conduz o PAD e demite o servidor. Isso pode acontecer também. Esse trabalho é feito pela Corregedoria Geral da União. Você tem uma série de possibilidades, né? Lá na Ouvidoria Geral, a gente tem também o trabalho de supervisão das ouvidorias do Poder Executivo. Então, 300 ouvidorias que são supervisionadas pela CGU. Imagina o trabalho que isso dá também. Além de uma série de outras coisas e do trabalho de ouvidoria da própria CGU, né? De receber as manifestações dos cidadãos que são dirigidas à própria CGU e oferecer as respostas, né? No nível que as pessoas merecem, né? Respostas realmente bem feitas, bem elaboradas, né? Preparadas com cuidado. Também é trabalho da CGU fazer isso. Perceba que é muita coisa, né? A CGU, no final das contas, ela tem muitas atribuições e por isso ela precisa desesperadamente realizar novos concursos. O último concurso foi em 2012. Já faz muito tempo que ninguém entra. E pessoas saem, as pessoas se aposentam, as pessoas, né, vão viver outras, né, experiências. Então, as pessoas saem do serviço público e ninguém entrou. Desde 2014, quando o concurso venceu, ninguém mais entrou na CGU. E essa situação só não é mais crítica porque a CGU, como eu já disse, pode requisitar servidores de outros órgãos, então às vezes ela recebe uma mão de obra e tal, mas existe um esforço muito grande feito lá pela alta administração para a realização de um novo concurso o mais rápido possível. Todo mundo quer que isso aconteça, todo mundo quer que a gente tenha um novo concurso da CGU, né, e que não demore, que não seja um negócio para daqui a vários anos, porque realmente é necessário, realmente está precisando de mais gente, né? É necessário uma oxigenação dos quadros da casa. Por isso eu acredito que
Eu não posso dizer quando o concurso da CGU vai acontecer, isso, né, não faz o menor sentido, né, eu não tenho nenhuma informação privilegiada nem nada assim, mas eu acredito que quando os concursos do Poder Executivo forem retomados, o da CGU será um dos primeiros, ele vai ser um dos primeiros a acontecer, né, e existe, saiba disso, né, existe um esforço muito grande da casa para a realização do concurso. Tem gente que acredita em teorias conspiratórias, fica assim, mas... na verdade, a carreira não quer que o concurso aconteça porque eles querem que tenha cada vez menos gente. Isso não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento. Todo sindicato de servidores tem a realização de concurso para a carreira como pauta, porque quanto mais servidores tem naquela carreira, mais forte fica aquela carreira e mais empoderada ela fica para poder reivindicar, né, os seus direitos, para poder negociar, para poder ter poder de barganha, poder de negociação junto ao poder público. Então tem o menor cabimento essa ideia de que uma carreira não quer realizar um concurso porque ela quer ser uma carreira exclusiva, né? Tal. Isso não existe, tá? Isso não existe. E lá na CGU existe um esforço muito grande que está acontecendo para que um novo concurso seja realizado. Então, dei aqui o panorama geral de como é que funciona a CGU, quais são os trabalhos feitos, né? Expliquei para você que tem CGU em todas as capitais, né? Todos os estados têm uma regional, né? Uma superintendência da CGU, alguns maiores, outros menores, mas em todo lugar tem. Expliquei para você que são 5 secretarias, né? Tem a Secretaria Federal de Controle Interno, que cuida de auditoria e fiscalização, tem a Corregedoria Geral da União, tem a Ouvidoria Geral da União, tem a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção e, mais recentemente, em 2019, foi criada a Secretaria de Combate à Corrupção. Então, estão em 5 secretarias na casa e essas secretarias devem, com algumas adaptações, refletir as áreas que vão aparecer no edital do próximo concurso. Eu prevejo pelo menos uma área no concurso para cada uma dessas secretarias. Talvez para a SFC tenha 2, como teve, né, em 2012. E a gente deve ter uma vaga ou outra para a área meio. Eu aposto na área de TI, mas eu acho que na área administrativa a gente não deve ter vagas no próximo concurso, não. Essas são as minhas previsões e essas são as informações que eu quero trazer para você hoje sobre a Controladoria Geral da União, sobre como ela funciona, como é o trabalho que é desempenhado lá. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, eu vou responder todas as dúvidas que aparecerem. Você também pode mandar suas perguntas para mim nas caixinhas que eu abro lá no Instagram. Aproveita e me segue lá também, no instagram.com/prof. Paulo Guimarães. E eu abro caixinhas de perguntas lá diariamente. Se tiver pergunta, pode mandar por lá também, que eu respondo sempre. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, está aparecendo tudo aqui embaixo. E especialmente, né, a rede social do meu coração, que é o Telegram. Eu estou lá no canal Fábrica de Servidores, lá no Telegram. E diariamente eu mando mensagens em áudio. Algumas vezes são apenas reflexões motivacionais. Outras vezes são dicas e técnicas de estudo com as quais eu tenho contato no meu dia a dia, ajudando sempre pessoas a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrer. Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Um grande abraço e até a próxima.